Olá, povo de Deus abençoado. Para quem não me conhece, sou a irmã Sueli. Eu estou aqui mais uma vez para dividir uma porção da palavra do Senhor com vocês. Se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 42. Eu vou ler alguns versículos que diz assim: Todos os oficiais do exército, conduzidos por Joanã, filho de Cariá, foram procurar o profeta Jeremias e disseram: Ore para que o Senhor nos mostre o caminho que devemos tomar e o que devemos fazer. O profeta Jeremias disse: Eu vou orar ao Senhor como vocês pediram. 10 dias depois, a mensagem do Senhor veio a Jeremias. Então ele disse ao povo: Vocês não precisam temer o rei da Babilônia. Seus temores são infundados. Estou do seu lado, pronto para salvá-los e livrá-los de qualquer coisa que ele possa fazer a vocês. Terei misericórdia de vocês. Além disso, ele vai ter misericórdia de vocês e permitir que voltem para a sua terra. E o Senhor segue dizendo: O que o Senhor diz é o seguinte: se vocês estão decididos a ir para o Egito e fazer daquela terra seu lar, então as mesmas guerras que vocês temem irão acontecer, alcançá-los no Egito. E a fome de que têm pavor vão persegui-los até lá. Vocês morrerão ali. Quem estiver determinado a ir para o Egito e fazer dele sua casa será morto, ou vai morrer de fome, ou vai ficar doente e morrer. Não haverá sobreviventes, nem sequer um. Ninguém escapará da desgraça que vou fazer cair sobre vocês. E no 21 ele diz assim, o Jeremias diz para o povo: Transmiti tudo o que ele disse e vocês não obedeceram a nenhuma das ordens dele. Não levaram em conta nem sequer uma palavra do que o Senhor me mandou dizer a vocês. Então nós vemos aqui uma situação em que o povo estava temeroso, né? E o profeta Jeremias trouxe uma palavra de Deus que eles haviam pedido. Eles agiram corretamente em buscar a orientação de Deus e direção. Porque nós temos que agir assim diante das dificuldades, né? E dos temores que nós sentimos. Mas eles não colocaram em prática. Não adiantou nada eles terem buscado orientação em Deus e não ter recebido o conselho de Deus. Porque eles estavam com medo do rei da Babilônia. E eles queriam voltar e ir para o Egito, né? Porque lá estava uma calmaria. Então eles estavam apavorados, estavam com medo. Mas eles deviam temer, era a Deus em primeiro lugar. Que a palavra de Deus diz lá em Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não era para eles estar temendo o rei da Babilônia, que nem Deus disse para eles. Mas não, eles preferiram temer o homem do que temer a Deus. E por conta de temer ao homem, eles de fato foram para o Egito. Depois você lê o 42 e o 43 completo. Jeremias chamou a atenção deles, falou: vocês não deram sequer uma palavra do Senhor. Eles não obedeceram em nada, nada. O salmista Davi, né, destemido que ele era, ele diz no Salmo 23, 4: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. E no 56, 11 ele diz assim, Salmo 56, 11 ele diz assim: Deus, ponho a minha confiança e não terei medo que me pode fazer o homem. Né? Ele falou: o que me pode fazer o homem? Nada. Então, irmãos, o medo, ele paralisa a ação do homem. Aqui aqueles homens, eles deram as costas para Deus, né? Não obedeceram em nada, nada, porque eles estavam temerosos. E Deus falou para eles: se vocês ficarem nessa terra, eu vou abençoar, vou prosperar e vou fazer com que o rei da Babilônia tenha misericórdia de vocês. Mas eles não acreditaram, passaram por cima. O rei Davi está falando: o que me pode fazer o homem? É assim que nós temos que agir diante da dificuldade. O que o homem pode fazer contra você, irmão? Irmã? Que você está com tanto medo de um comedor de feijão que nem vocês. O homem não é nada. Porque se Deus tira o fôlego de vida dele, por mais poder que ele tenha, já era. Então nós temos que temer a Deus. Buscar a orientação de Deus, fazer aquilo que ele colocou no nosso coração, independente da situação. Porque ele diz para Josué lá, Josué 1:9,
esforça-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu, Josué. E ele diz mais, não temas. Então, irmãos, não tema diante da dificuldade. O que Deus mandou você fazer que você está temeroso? Está aí tremendo na base, né? Não tema, não. Jesus diz assim, ó. Lá em Mateus 10, 28, Jesus diz, e não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que temer a Deus, não é o homem. O homem não pode fazer nada contra a nossa vida se nós estivermos fundamentados em Deus e debaixo da proteção do Altíssimo. Deus mandou você fazer algo que você está temendo? Faça com medo mesmo. Uma vez Deus me colocou na missão, né? Me deu uma missão para fazer e eu tinha que fazer todo dia de manhã. Tinha não, tenho, né? Estou na missão ainda, não saí dela. Mas teve dias de eu cumprir morrendo de medo, tremendo por dentro, né? Com o coração palpitando. Mas eu fiz e tenho feito. E Deus já me deu vitória. Então, seja o que for que Deus colocou no seu coração para fazer que você está com medo, faça. Faça porque Deus se responsabiliza. Aqui Deus queria se responsabilizar por esse povo, mas eles não deram atenção por conta do medo. Mas não faça isso não. Porque o medo, ele às vezes é natural na nossa vida, né? Medo de elevador, medo de sair de casa, medo de hospital, de dentista, medo de casar. Tem gente que tem medo de casar e quebrar a cara, né? Outro já tem medo de ficar para titio e para titia. Vai entender. Então, o medo na vida das pessoas é isso. Medo de barata, né? Às vezes nós ouvimos um barulho na calada da noite e pronto, o medo já está aí, já apareceu, né? É normal, irmãos. Uma vez nós fomos para um retiro, né, da igreja e chegou lá, né, na calada da madrugada, ninguém vai para retiro para dormir, né? Lá é uma benção, a gente tem culto, tem palavra, mas tem divertimento também. E tava lá de madrugada, cada um contando o seu caso, uma roda, tudo sentado nas cadeiras. E uns irmãos quis assustar os outros, né? Se colocaram um lençol branco cada um e apareceu no meio da mata lá de madrugada e foi irmão correndo para todo lado, pensando que era fantasma, né? Aí fala que crente que não tem medo de fantasma, não acredita. Tem medo sim. Saiu todo mundo correndo, tropeçando em cadeira, não sabia nem que direção tomava. Mas é natural, né, do ser humano. Jesus estava caminhando sobre e não é de agora não, porque na época de Jesus, ele vinha caminhando sobre as águas em direção do barco onde os discípulos estavam, e a palavra diz que eles ficaram apavorados, pensando que era um fantasma, né? E eles estavam ali, ó, lado a lado com Jesus. Então não vem com essa não, que crente não tem medo de fantasma, que tem sim. Ai, fantasma não existe. Não existe, mas na hora que, né, suspeita que aparece um, sai todo mundo fica desesperado. Então é comum, irmãos. O que não é comum é nós deixarmos de fazer aquilo que Deus nos manda por conta de medo. Porque o medo, ele paralisa o ser humano. Aí você não faz a obra de Deus, você não toma decisão, você não cumpre, né, não espera o cumprimento das promessas, vira as costas para fazer esses contratos importantes que você tem para assinar por conta de medo. De assumir responsabilidade, medo de arcar, né, com algo mais grande que Deus, maior que Deus quer colocar na tua vida. E o medo paralisa. E muitas vezes nós agimos aqui nesse povo. Damos as costas para Deus e não queremos obedecer por conta do medo. Jó, que Deus deu o testemunho dele, dizendo que ele era íntegro e reto, e ele era mesmo, ele diz lá em Jó 3, 25, o que eu mais temia me aconteceu. Então o medo, ele faz isso na vida das pessoas. Aqui Jó tinha tudo, mas ele tinha medo também. E nós não podemos deixar esse sentimento tomar conta da nossa vida, não. O livro de 2 Timóteo diz assim, ó, 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então Deus não deu espírito para nós de medo, não, irmãos. Nós temos que lançar fora esse espírito do mal, né? Se levantar em ousadia, pedir para Deus
graça, unção, poder para poder vencer as adversidades do dia a dia e mandar esse mal, ó, embora. Fala para Deus, Senhor, me dá intrepidez, ousadia, me dá coragem. E Deus vai te abençoar e vai te dar. Mas enquanto a coragem não vem, faça com medo mesmo. Você vai ver Deus mudar a sua situação, mudar a tua sorte. Tá bom, querido? Não fica com medo, não. Teme a Deus. É só a Ele que nós devemos temer, a mais nada. Ninguém tem poder sobre a nossa vida para nos prejudicar. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ninguém, tá bom? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ora, medita, pede forças em Deus. Não temas, assim diz o Senhor teu Deus. Amém? Quero deixar para vocês, ó, um beijão abençoado. Fiquem na paz do Senhor.